Meus caros amigos, minhas caras amigas do Clube do Direito. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Camargo de Azevedo, sou defensor público aqui em São Paulo, mestrando em Direito Processual pela Universidade de São Paulo, pela USP, e para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje no Clube do Direito, a convite dos organizadores, para falar um pouco com vocês a respeito de um tema que me é muito caro. Na verdade, é o tema que eu tangencio na minha dissertação, na minha pesquisa de mestrado, e engrandece, sem sombra de dúvida, poder debatê-lo com vocês. Nós vamos trabalhar, então, a teoria jurídica das vulnerabilidades. Aqui, só para a gente ter uma noção de como vai funcionar o nosso bate-papo, nesse primeiro encontro, que eu gostaria de chamar de 4 bate-papos, aqui, nós vamos trabalhar, então, primeiro uma noção, uma introdução aí ao estudo das vulnerabilidades, né, nesse nosso primeiro debate de hoje. Num segundo momento, vamos conversar, então, a respeito de conceitos, elementos, espécies e características das vulnerabilidades, tentar trabalhar ela sob uma perspectiva jurídica, não é? Num terceiro momento, vamos, então, nos debruçar sobre os fundamentos jurídicos protetivos, que vão embasar aí uma perspectiva, digamos assim, deontológica da vulnerabilidade, de que maneira o direito vai trabalhar a vulnerabilidade a partir de quais fundamentos. E, já no quarto encontro, eu pretendo entrar com vocês nos grupos vulneráveis em espécie, aí trabalhando primeiro, o primeiro grupo, que é pessoas com deficiência. Então, nas 3 primeiras aulas, uma visão geral a respeito do estudo das vulnerabilidades e, posteriormente, ingressamos, então, nos grupos vulneráveis em espécie com pessoas com deficiência. Hoje, como eu disse, vamos trabalhar, então, introdução ao estudo da vulnerabilidade. E aqui, eu gostaria de começar com a seguinte frase: todo ser humano é vulnerável. Essa frase, ela acompanha a humanidade desde os primórdios aí da civilização. Se vocês pararem para pensar, desde a antiguidade clássica, nós já temos alguns pensadores que trabalharam o tema da vulnerabilidade. Algumas vezes de maneira direta, outras de maneira indireta, mas fato é que ela sempre esteve presente aí no pensamento da comunidade, digamos assim, ali da antiguidade clássica, pelo menos em relação aos seus grandes pensadores. Nós podemos até iniciar a partir do que eu coloco aqui como o mito de Aquiles. Meus caros, Aquiles, como vocês sabem, foi o herói grego, não é, que mergulhado por Tétis, sua mãe, no rio dos infernos, tornou-se invulnerável, ou seja, ele tornou-se imortal, exceto pelo calcanhar, que era a região por onde sua mãe o segurava. Após auxiliar ali os gregos naquela famosa batalha de Troia, Aquiles encontra então o fim do seu breve destino em meio a uma emboscada ali arquitetada por Paris, irmão de Heitor, que com uma flecha atinge o seu calcanhar. Alguns estudiosos do tema colocam até que essa flecha seria orientada pelo deus Apolo. Meus caros, e a partir de então, desde então, o ponto frágil ou o ponto por onde alguém pode ser atacado veio a ser conhecido aí como calcanhar de Aquiles. E vejam, filosoficamente, se nós nos debruçarmos sobre esse mito, a grande reflexão que ele traz é que Aquiles se tornou, na verdade, vulnerável por pensar ser invulnerável. Na verdade, foi a sua fraqueza desconsiderada que o levou à morte. Outro autor que também trabalha a perspectiva da vulnerabilidade aqui é Aristóteles, em sua obra Ética a Nicômaco. Aristóteles vai trabalhar a vulnerabilidade agora a partir de uma outra perspectiva. Ele traz a ideia de vulnerabilidade enquanto virtude humana. Pode parecer estranho nesse primeiro momento, mas na verdade para Aristóteles, a vulnerabilidade encarada ali quanto possibilidade de mortalidade, ou seja, de finitude da vida, nos levaria, nos conduziria a ter uma vida virtuosa. É interessante que na obra ele até trabalha a ideia que nós somos vulneráveis, inclusive, após a morte. Então, essa seria, por exemplo, poderíamos ser atacados em nossa honra. Então, para Aristóteles, a vulnerabilidade, a fragilidade humana, a própria mortalidade, seria algo para nos lembrar
que nós deveríamos então conduzir e ter uma vida virtuosa. Isso é importante no pensamento dele porque aproxima a vulnerabilidade dessa questão da fragilidade, inclusive após a morte. Também Sêneca aborda a questão da vulnerabilidade nos seus discursos aí sobre a brevidade da vida. Importante que todos esses autores vão então atribuir, vão vincular a ideia de vulnerabilidade à fragilidade natural do ser humano. Estes escritos antigos, eles nos levam à reflexão, e por isso eu os trago aqui, para compreendermos que a vulnerabilidade ela pré-existe às próprias relações sociais. Na verdade, muitos autores consideram-na um fator decisivo para que o homem se reunisse realmente em sociedade para afastar aí os riscos, digamos assim, predatórios, não é, de uma vida em solidão. E dentro dessa perspectiva, então, de vulnerabilidade enquanto pressuposto para afastar os riscos de uma vida em solidão, nós temos que esse conceito também foi trabalhado numa perspectiva do Estado liberal. Na verdade, eu trago Hobbes, mas a proposta de Hobbes, justamente do Estado liberal em termos de vulnerabilidade, é trabalhá-la segundo aquela ideia de estado da natureza. Ou seja, em razão dessa vulnerabilidade pré-existente, o homem deveria ter, assim, se propor a uma vida social regulada por leis, regulada por um Estado de direito, para evitar, então, os riscos dessa vida em solidão. Na verdade, o que Hobbes trabalha é que há um medo social recíproco de todas as pessoas, derivado aí de um estado primitivo, um estado de natureza, onde o homem guardaria, então, os seus instintos mais animalescos. É o que ele fala até do homem, é o lobo do próprio homem. É dentro dessa perspectiva humana prévia à civilização. Então, é interessante observarmos como essa questão da vulnerabilidade ela foi trabalhada no Estado liberal a partir de uma ideia pré-existente de vulnerabilidade, uma ideia de vulnerabilidade ligada ao natural, ligada ao primitivo. E isso é importante porque essa vulnerabilidade natural, ela para muitos autores corresponderia justamente a esse pressuposto para a nossa reunião em sociedade. Não é? Tem uma frase famosa da doutrina francesa que caracteriza bem isso. Ou seja, que a vulnerabilidade do homem precede o espírito das leis. O que a doutrina francesa pretende dizer quando afirma isso? Que a própria criação do Estado e a ideia de Estado de direito, ela está fundada, então, numa necessidade primitiva, uma necessidade humana de fragilidade, que desemboca, então, numa regulação por leis e num Estado de direito. O grande paradoxo, se nós formos parar para pensar a respeito da vulnerabilidade natural, é que se por um lado ela conduz aí ao Estado de Direito, a uma ideia de sociedade regulada por leis, por outro, essa própria reunião em sociedade gera, tem como aí corolário ou consequência uma vulnerabilidade social. Então vejam, é um paradoxo porque à medida que nós fugimos do estado de vulnerabilidade natural, nos encontramos indo em direção a um outro estado de vulnerabilidade, esse causado justamente pela perspectiva humana, pela perspectiva de relações sociais. E isso é relevante na medida do Estado liberal, até porque ele coloca em xeque de que maneira essa vulnerabilidade foi se desenvolvendo. Na verdade, se vocês se recordarem da proposta do Estado liberal, ou seja, da proposta de igualdade formal, onde não havia ali qualquer preocupação com as particularidades ou as vicissitudes humanas, na verdade o Estado liberal o que ele faz é universalizar um modelo, um padrão de vida liberal burguês, onde as pessoas, as comunidades que tinham o poder, ou seja, tinham a detenção do poder de tomar essas decisões, excluíam as demais de qualquer particularização ou de qualquer relação que fosse oposta a esse modelo ideal, esse modelo de